Mais um episódio do Baião de Dois para você que acompanha sempre. Olha, vai ser incrível, tá bom? Vem com a gente porque a nossa convidada de hoje, ela é mestra em Direito Tributário, ela já foi deputada estadual, secretária de Saúde, primeira-dama e hoje é conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Denise. Joelma, ela é a mãe do Rafael, do Vitor e do Wilson Filho. A avó do Gabriel e a avó da Rafinha. Ela é Lília Martins, uma mulher de fé, coragem e de muitas superações. É a nossa convidada de hoje do Baião de Dois. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Denise. Obrigada, Joelma. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, aqui no Baião de Dois. Que delícia. Vamos começar falando sobre a infância? Quem foi a menina Lília? Olha, uma criatura extremamente travessa. Lá em casa era assim, tipo a ovelha negra. Nós somos somos quatro filhas. E realmente, eu sou a terceira de um grupo de quatro meninas, não tem nenhum menino. E claro, né, como sempre, os pais um pouco regulavam muito, né, por ser mulher, e uma das coisas que eu mais gostava de fazer era andar de bicicleta, mas meu pai disse que não era para mulher aquilo. Mas claro que eu não baixei a cabeça, né? Se não andava de bicicleta, eu jogava peteca. Eu fui uma criança extremamente ativa para a minha época, de pular, de andar em cima de muro, de querer ser trapezista, de pular de árvore em árvore, quebrar braço, quebrar perna por conta disso. Então, assim, mas foi uma menina saudável, tive uma infância muito simples em termos financeiros. Nós tínhamos grandes limitações. Meu pai tinha um comércio, minha mãe dona de casa e também costurava. E assim, as filhas eram pessoas que viviam no motivo, assim dizendo, uma redoma em todos os sentidos, por ser mulher e principalmente pelas limitações financeiras, né? Então, mas isso não foi menos feliz, pelo contrário, eu acho que só ativou o modo querer crescer da Lília Martins, mas ela foi uma menina muito travessa. Da Lília empoderada de hoje, né, Joelma? E olha, eu me identifiquei. 4 mulheres, eu também venho, viu, doutora Lília, Ah, de uma é? família de 4 mulheres, eu e mais 3 irmãs, e eu também sou a terceira. E dizem que eu era travessa, mas eu não lembro. Não lembro. Ah, tá. Normalmente a gente não lembra, não, né? As As travessuras coisas. da infância foram levadas para a adolescência? Muitas delas. Eu acho que, inclusive, um sonho muito grande que eu já tive a oportunidade de dizer, e que acabou não virando realidade, porque quando você cresce, por vários motivos, nós vivíamos assim num mundo que eu achava meu mundo não é só esse. Meu mundo está além daqui. Então, tudo que eu tinha, e agora eu vou falar financeiramente, né, que é uma coisa que pega, eu levava para comprar ingresso de circo, porque eu queria ser trapezista. A minha paixão era trapézio, sempre foi. E aí, essa brincadeira ou vontade da infância, eu levei para a adolescência e continuei na adolescência. Só depois de já, não só como pré-adolescente, mas já adolescente mesmo, é que eu percebi que não era bem aquilo, que existia um outro mundo além daquilo que eu via. E esse outro mundo começou a me encantar. Mas, assim, isso tudo foi motivo para que eu pudesse trabalhar a existência de muitas coisas. Eu até digo, na minha época, essa história de dizer na minha época, existiam só duas opções, sempre as duas coisas. É isso ou aquilo, isso ou aquilo. Mas à medida que o tempo passou, eu percebi que só não existiam só duas opções. Isso aí me levava até uma certa angústia, porque eu digo, pô, não é só isso que existe muito mais além disso. E me levava a uma certa angústia, porque quando você tem outras opções, você tem mais dificuldade de escolha. O que aparentemente pode se pensar que você tem uma facilidade, não é. Porque quando você tem duas opções, você diz assim, bom, tem que ser essa, se não for essa, essa. 50-50, né? Pronto, mais ou menos isso. E aí eu comecei a enxergar, e acho que a partir assim, as etapas da vida da gente fazem com que a gente enxergue outras coisas. E isso aconteceu comigo, e acho que acontece com as pessoas no geral.
Mas, assim, aquele espírito de uma menina sempre à frente do seu tempo, uma menina questionadora, uma menina que nunca ouviu e disse assim, sim, senhor, sim, senhora. Eu até cumpria o que se pedia, mas com questionamentos, né? E esses questionamentos, assim, me afligiam muito. E isso me acompanhou a vida inteira e me acompanha até hoje, porque tem muita coisa que eu ainda não encontro respostas, né, para a vida como um todo. Tem algumas coisas que você não encontra resposta, mas aprendi. Eu acho que a vida inteira me ensinou muita coisa. Foram momentos que eu vivi de grandes aprendizados, de grandes desafios. Aliás, e o que é a vida se não um grande desafio? Acho que é o maior desafio, a partir do momento que você nasce, você está lá no bem bom da barriguinha da sua mãe, aí você nasce, te jogam assim, opa, você já tem que chorar, você já tem que respirar, você já tem. Então já começa tudo aí os desafios. E dependendo do que lhe é oferecido, ainda quando na primeira infância, que é uma fase que define muito a sua vida, o seu futuro, as coisas vão acontecendo e você vai tendo que superar alguns desafios. E essa Lília, ela hoje ainda é muito assim, gosta de muito desafio. É Eu como não no sei se eu gosto trapézio. ou se os desafios se apresentam. De repente, até nem questão de gostar, mas os desafios, eles me aparecem, assim, a impressão que eu tenho é que, às vezes, os desafios, para mim, surgem mais do que para algumas outras pessoas. Mas não é, na verdade, não é isso. Acho que para todo mundo. Talvez a forma da reação para esses desafios é que são diferentes de pessoas para pessoas. Olha, Denise, é Entendi, como no gostei. trapézio. Você tem que ficar ali na corda bamba, Na você tem corda que ter boa. muito equilíbrio e tem que ter Verdade. muito cuidado com o que tem ali ao seu redor, que é para você saber aonde cair. O Verdade. trapézio é Verdade. assim. Verdade. Verdade mesmo. A gente já falou da menina Lília, a gente falou da adolescente Lília. Eu quero saber onde é que o doutor Wilson Martins entra nessa história aí. Ah, interessante. Você sabia, assim, eu estudava no Diocesano, assim, fiz o segundo, na minha época chamava científico. E eu, assim, é uma coisa que eu até reclamo. Não fala nunca da minha época, mas enfim. Mas para clarear, porque a gente não sabe, o público todo que assiste aqui esse podcast. Então, eu fazia o científico no Diocesano, fui com bolsa, eu estudei em colégio público até o primeiro ano científico, estudava no Liceu Piauiense. No segundo ano, eu consegui uma bolsa de estudo e fui estudar no Diocesano. Então, o segundo e terceiro ano científico, estudei lá. Engraçado, o Wilson já estudava lá desde criança, mas nós não nos encontramos lá, pelo menos 2 anos do que eu estudei. E fui encontrá-lo logo no primeiro dia de aula, na Universidade Federal do Piauí, porque ele fez vestibular para medicina e eu fiz vestibular para enfermagem. E, no início, agora acho que já não funciona assim, mas existia um semestre de disciplinas em comum, eram disciplinas gerais. Acredito que ainda seja assim. Ainda não Sim. sei se ainda é assim, mas disciplinas gerais. Eu fui, engraçado, eu caí numa turma com ele, aula de inglês, fizemos inglês, porque eram Inglês todas instrumental, Joelma. aquelas matérias básicas, inglês, matemática, todo mundo fazia. Então, por exemplo, eu juntava o grupo da área de saúde, que era medicina, enfermagem, odonto, etc. Eu encontrei com ele na sala de aula. E foi interessante porque eu tive, nessa minha vida, eu também tive a oportunidade de fazer um curso de inglês. Eu tinha um tio que também via, assim, enxergava na Lília alguma coisa a mais, e aí me proporcionou fazer um curso de inglês. Eu fiz. E, então, sabia alguma coisa. E ele não sabia absolutamente nada. Quando ele me viu que sabia, a professora de inglês, assim, eu dei show, né? Aí, sei pouco inglês, mas na hora lá, os alunos que tinham, o pouco que eu sabia era muito para os alunos que lá Destacou, estavam. então. Então, aí ele sentou aqui do meu lado e disse, olha, eu estou vendo que você sabe falar inglês. Aí eu já, meio que assim, mais ou menos, claro, não sabia nada, mas sabia alguma coisa. E nessa história aí, ele disse, pois eu vou ficar sempre perto de você. Bom, aí nesse perto de você, ficou perto, perto, e esse perto durou o curso de medicina inteiro dele, que é maior do que o curso de enfermagem, eu terminei um semestre antes dele. E ficamos aí 7 anos entre namoro, noivado e depois casamos. Essa história já tem, eu não sei se eu devo dizer, acho que eu não vou dizer, porque as pessoas vão fazer os cálculos, aí complica, né? Mas, enfim. Então, conheci o Wilson Martins nessa e, graças a Deus, eu acho que foi um grande encontro que
com certeza tiveram altos e baixos, como todo grande encontro tem, né? Mas que temos uma vida assim muito feliz. Feliz que eu digo é porque quando você sempre, para você dizer algo, acho que você tem sempre um contexto e um referencial. Então, quando eu me coloco no referencial em relação a tantas relações que hoje, às vezes, umas relações assim meio intolerantes, todo mundo está tão intolerante hoje, né? Então, assim, eu vivi um momento e vivo ainda um momento onde a tolerância é a base. Eu acho que você tem que ter... Pergunta assim, como é que você faz para viver tanto tempo casada com a mesma pessoa nessa relação? Bom, primeiro, eu tenho um saco grande na minha casa, sem fundo. Ele deve ter outro, né, com certeza. E a gente vai fazendo o quê? Algumas coisas a gente joga lá no saco, tipo assim, para não pegar de volta, né? Para não pegar de volta. Então, com certeza, ele tem esse saco também, a gente vai... Então, vai depurando um pouco a cumplicidade. Bom, a base de tudo isso, que é o amor que nos sustenta, e a gente continua até hoje. Mas ninguém pense que a história não é tudo as mil maravilhas, ou que não tem problema. Pelo contrário, muitos, mas assim, a gente sabe levar porque são duas pessoas. E eu nunca acreditei muito que um casamento as duas pessoas viram uma pessoa. Não pode virar uma pessoa. Eu acho que tem que ter, as duas pessoas têm que ter com as suas diferenças, com as suas vontades, mas só que tem que haver, digamos assim, eu acho que precisa que haja, além dessa tolerância, a renúncia de determinadas coisas. Não dá para você ter tudo. Então, se você quer um momento de ter com uma vida a dois saudável, né? E quando eu falo de uma relação saudável, eu não falo daquela relação obrigatória, da relação de dependência econômica, de dependência emocional, que isso é muito perigoso, principalmente para a mulher, viver esse tipo de relação. Mas se você quer tóxico, ter uma, né? se você quer ter uma relação saudável, então tudo isso precisa ser pesado, medido, e aí eu acho que pode dar certo, né? Olha, Denise, e às vezes, né, doutora Lília, a simplicidade, ela resolve muita coisa. Você tem um saco sem fundo na sua casa? Não, gente, mas eu fiquei procurando onde é que o Thiago Pronto, deve guardar o dele. Pronto, Eu fiquei... ó, é pra gente refletir. pensando, Pra eu gente gostei. refletir. Porque você sabe, assim, porque você me perguntar por que tem que ser sem fundo? Para você não ir buscar de volta. Porque se for um saco com fundo, você joga, aí, em determinados momentos, naquele dia que acontece outra coisa, você pega lá e traz tudo de novo, e revira. E aí você vai dizer o quê? Aí, Ó, tô de saco cheio. Não, e o famoso Então, eu te assim, disse. Ah, mas pois e é. naquele dia? Naquele dia, começa. Então tem que ser lá para, tipo, não pegar de volta, sabe? gostei muito Porque disso, as coisas viu? não são Gostei. fáceis. Vou levar pra vida, É, saco Eu sem também. Não fundo. são fáceis. Doutora Lília, algumas pessoas, assim, que a gente fala, né? Olha, quem que a gente vai receber essa semana? Quando a gente falou. É, Lília Martins. é verdade. Aí as pessoas, pergunta isso, pergunta aquilo. As pessoas gostam de saber, né? Será que foi o doutor Wilson que levou a Lília, conselheira Lília, para o lado da política? Olha, gente, pelo que ela já está conversando aqui, eu acho que não. Eu acho que ela já nasceu esse ser político. Estou errada? Não, você não está errado. Viu? Na verdade, assim, a gente tenta encontrar uma oportunidade, né? Porque não dá para você se atabalhoar em tudo que você faz, etc. Eu casei com um homem que acho que foi a primeira coisa, além de saber que ele não sabia inglês, que foi a primeira coisa que eu soube dele, é que ele era uma pessoa extremamente politizada. E quando eu falo da política, eu não falo só da política participativa. Ele já falava muito da política partidária. Naquele momento, eu era uma Lília de participar muito mais ativamente como política participativa, tanto no Liceu Piauiense, no Colégio Diocesano, na minha turma de enfermagem, de alunos do curso de enfermagem. Então, sempre fui uma pessoa de fazer política participativa. A política partidária, é óbvio que era o assunto básico, necessário e que fluía muito bem entre os dois. Eu acho que esse talvez tenha sido um gancho, talvez tenha sido um elo que fortaleceu muito essa nossa relação, porque era o assunto do dia, do momento, já naquela época. E esse ano, gente, eu não vou, me perdoar, mas não vou dizer o ano também, não. Tá? Mas é muito tempo. Vocês pensam no tempo e botem mais 10 anos em cima, e é isso. Então, isso aí já vinha muito de uma relação. Como ele tinha maiores facilidades e também
até médico, né? Isso conta muito. Ele decidiu fazer neurocirurgia, eu apoiei nesse momento, nós fomos para o Rio de Janeiro, depois ele foi para a Alemanha, fez um curso, no final do curso eu também fui para a Alemanha, no Rio, enquanto ele fazia a residência na área de neurocirurgia na Universidade Federal do Rio, eu também fiz na Universidade Estadual do Rio, especialização na minha área e tal. Mas, assim, estava sempre, sabe, aquele fogo de monturo em relação à política, em relação à política. E o que pode parecer assim que foi uma coisa inovadora, eu acho que quando eu tive a oportunidade de ser, opa, é aqui mesmo. Então, assim, foi muito bom. É óbvio que ele me deu a maior força. É óbvio que sem ele, eu também digo, se não fosse ele, eu não sei como seria. Eu também não posso dizer, mas principalmente para a mulher, e aí a mulher pode tudo, mas em determinados momentos da vida, por exemplo, naquela época era muito diferente. Então, assim, para você ser levada para um mundo inteiramente novo, que é a política partidária, e essa política de você se candidata, exige, aqui eu não vou romantizar, dizer tudo fácil, de jeito nenhum, é muito difícil e, claro, ele abriu as portas, eu não tenho a menor dúvida disso, ele abriu portas e hoje, embora hoje as pessoas dizem assim, quando falam, conselheira, eu gostava muito mais quando a senhora era deputada. E o meu slogan na época era uma mulher de palavra, porque assim, eu sempre primei muito por isso. Eu nessa questão toda, quando eu me candidatei e tal, eu tinha muito cuidado de dizer assim, mas você vai prometer isso, porque a política melhorou, não sei se melhorou ou não, mas tem uma coisa, uma relação de troca muito grande, e isso é ruim, né? Para o mas é o que acontece, de fato é o que acontece. E eu, assim, na hora de prometer alguma coisa, eu tinha sempre o cuidado de não fazer esse tipo de promessa, né? Eu digo, olha, eu vou me empenhar, você tem em mim uma pessoa que vai se empenhar. E o meu slogan era esse, uma mulher de verdade, uma mulher de palavra, melhor dizendo. E sempre me empenhava muito, eu sempre me doei muito. Tudo que eu me propus a fazer, não sou perfeito. Passo longe, a 1.000 metros de distância. Eu movo o meu mundo interior, eu removo esse mundo interior e habito uma distância enorme entre uma coisa e outra. Não pense que aqui tem ninguém para aqui, não tem uma pessoa que está dando aula. Tem uma pessoa bastante experiente que acho que a experiência que eu tenho da vida, eu tenho muito mais se eu tiver uma idade X, o dobro ou o triplo da idade que eu tenho, uma experiência que eu tenho. Mas então isso, então na questão da política, só precisou um toque, eu ainda fiz a minha média. Você sabe que a mulher às vezes faz, fiz a média, não, de jeito nenhum, não tenho a menor condição e tal. Mas assim, Por do dentro, lado, morrendo por de dentro, vontade. dizer assim, olha, eu acho que eu dou pro negócio. Então, assim, fui eleita 2 mandatos, acho que na época foi a mais bem votada do Estado, realmente eu tive Uma eu votação bastante reconheço, expressiva. eu reconheço que o que eu pude fazer, eu podia ter feito mais. Mas você sabe que tem dia que na vida da gente, o seu melhor é 50%. Então, assim, teve determinados momentos da minha vida, enquanto política, enquanto deputada, que o meu melhor estava... Bom, já teve época da minha vida que o meu melhor estava 10% só. Mas eu fazia tudo para ser o 100%. Mas, no geral, hoje, acho que eu vivi uma época da minha vida que o meu melhor, por mais que eu tentasse, não passava de 5, 10%. Mas hoje não, mas hoje por dia, eu acho que acredito até vocês, assim, que são bem mais jovens, pessoas experientes também, mas assim, tem dia que o seu melhor é tudo, e tem dia que não é. Na política também é assim, então, e dependendo do contexto, da vida, porque eu não acredito que a pessoa possa dividir, assim, as coisas não são estanques, assim, não tem a Denise jornalista, a Denise só mãe, existe uma situação toda, né? Claro que em determinados momentos você exacerba o seu papel de mãe, o seu papel de jornalista, o seu papel de mulher, de esposa, enfim, da mesma forma, eu acho que é um pouco isso. E
acho Eu que acabei. concordo total. Eu Concordo queria total. o A gente não papel para consegue assinar dividir. embaixo, entendeu, Eu acho que é um Deni? Eu acho uma pouco isso. fortaleza, sabe, doutora Lília, a senhora falar isso e dessa forma tão leve e tira até um peso das nossas costas. Sim, eu Porque tava a gente dizendo, convive aqui no poxa, dia a dia e é Exatamente. É exatamente mais ou isso. menos isso principalmente mesmo, pra né? gente que é mulher e mãe. Né? E aí, quando a senhora fala assim, olha, teve uma época da minha vida que o meu melhor foi 10%, mas No era máximo, eu tudo estourava que eu tudo. podia ser. Eu Sim. quero o que eu podia ser, então E aí não eu fiquei existia. lembrando aqui, essa época deve ter sido uma das épocas mais dolorosas da sua vida e eu estava lendo alguma coisa a respeito, a gente está completando aí dessa época 15 15 anos nesse anos. mês de agosto. Dia 24. Dia 24. 24 de Em agosto 2000, foi o acidente que levou o Wilson Filho. Bom, você imagina que nos maiores pesadelos de qualquer mãe Com certeza. não passa isso, né? Assim, pode ser, acho que de tudo que eu vivi, nada, isso não passaria nunca, mas aconteceu. E também se você disser assim, ah, não, mas você tirou de letra e tal. Ninguém está... engraçado que hoje eu reclamo muito que eu digo assim, não reclamo, mas eu digo, olha, você sempre, o maior desafio da sua vida é você ser quem você é. Principalmente nesse meio de redes sociais, que a gente sabe, né? Eu até brinco, às vezes que eu tiro uma foto, aí vou sorrir assim, aí eu digo, olha, não é bem assim, eu não estou nem com vontade, mas vou só dar um sorrisinho aqui e tal, para ficar legal. Mas esse foi assim, foi o maior desafio da minha vida, foi, eu acho que de qualquer mãe. Hoje eu consigo falar sem... Passou muito tempo, para eu chegar onde eu estou, foi um processo longo, até porque eu não vivi o luto que eu acho que eu deveria ter vivido. Na época, eu, deputado estadual, meu marido vice-governador, vocês imaginam. As pessoas, e não é culpa das pessoas, as pessoas não são, assim, isso não é culpa de ninguém especificamente, mas elas entendem algumas situações que você vive por um determinado momento e por um determinado tempo. Se acontecer uma coisa ruim com você, todo mundo, ah, Denise e tal, sou solidária a você, bababá, tal. Elas Mas aí, estipulam prazo. daí um tempo, se você não reagir, as pessoas já não, entendeu? E eu Elas seguem vivia, a eu como vida. pessoa pública que era, em determinados momentos eu tive que me violentar para ser uma pessoa que eu não conseguiria, que eu não estava conseguindo ser. Hoje, se você me perguntar, eu agradeço a Deus, hoje, tranquilamente, eu só gratidão a Deus por ele ter me permitido viver com o Wilson Filho 20 anos. O Wilson Filho tinha 20 anos, era um menino estudante de medicina, um menino que até dizem, todo mundo diz, e eu sinto isso, que eu acho que se ele estivesse conosco aqui na Terra, era o único que... Porque os meus dois, eles adoram entender tudo de política e conversa tudo, mas não são afeitos à candidatura, nada disso. Já o Wilson Filho não, né? Ele, se chegasse aqui, qualquer um dos meus 3 filhos, o Rafael, já boa noite, o Vitor já dava assim um sorriso um pouco maior. Boa noite, dava assim um sorriso. O Wilson Filho não. Oi, gente, tudo bom, tio? Como é que você está? Tudo bom. Então, ele já era assim, o estilo dele. Então, foi uma perda. Eu, no momento que eu estava fora do Piauí, trabalhando para o polícia, vocês imaginam o que permeou a minha vida durante muito tempo, um sentimento de culpa muito grande, porque em determinado momento eu achava que aquilo aconteceu porque eu estava na política, porque eu não dei a devida atenção, e por aí vai. Então, graças a Deus, e eu posso aqui dizer que eu sou uma privilegiada porque eu tive condições, tive acesso a tratamento a pessoas que muito tempo depois, 2 anos depois, vocês acreditam que quase 2 anos eu segurei porque eu achava que não. Lília, você é forte. Hoje eu percebo que você ser forte é você também demonstrar suas fragilidades. Não dá para você ser forte o tempo inteiro. Não existe isso, né? Porque... E aí eu tive acesso tanto a tratamento médico como a tratamento de terapia mesmo, e para conseguir passar esse momento. Mas, gente, esse momento foi tão difícil, que eu não quero que ninguém imagine. Né? Assim, porque não dá para você imaginar. Mas isso teve
desdobramentos, você me perguntou o que teve de positivo. Eu não diria que isso teve nada de positivo, mas eu posso dizer que a minha reação de vida naquele momento e hoje, como eu vejo as coisas, se isso pode ser alguma lição, se isso pode ser algum aprendizado, ficou alguma coisa. Mas se você não tiver condições de, através de amigos da religião, que foi fundamental, e eu trabalho a minha espiritualidade, que isso tem sido, né, um divisor também de água na época e agora, para aparentar ou para ser essa pessoa que eu sou hoje, porque também, só para vocês terem uma ideia, chegou um momento que eu tive que decidir. Olha que decisão difícil. Ou eu, porque eu não queria viver mais, eu não queria nada. Eu queria assim, me esqueçam, não sou mais, não sou eu mais e tal. Se você me perguntar, eu sou a mesma pessoa que eu era antes, é óbvio que eu não sou, não tem a menor condição. Mas chegou um momento que eu precisava dizer assim, Lilian, você vai continuar vivendo ou vai sobreviver? Pronto, você tem que fazer. Se você quiser continuar só sobrevivendo, você pode permanecer do jeito que você está. Se você quiser continuar vivendo, aí é outra história. Aí você tem que procurar ajuda. Foi quando eu decidi procurar ajuda, porque até então eu dizia, não, eu posso, eu sou isso, aquilo. E aí eu decidi procurar ajuda. Esse, por mim, primeiro por mim, depois pelo meu marido e pelos meus filhos, os que aqui estão. Né? Então, hoje eu falo disso sem maiores traumas, né? Se você, mas a coisa passa, não passa, não existe se você tiver 10 filhos e se for nenhum substitui aquele filho, né? Então, são coisas assim que não dá para você falar, só você sente. E é isso que qualquer mãe, eu não falo por mim, eu tenho certeza que eu falo por todas as mães que viveram, que vivem, que ainda vão viver, esse tipo de... Porque isso vai contra toda a lógica da vida, não é, gente? Você sempre... Porque é engraçado, só para você ver como tem algumas pessoas que chegam e assim, sua mãe se vai, né, fez a passagem da mãe e do pai. Ah, Conselheira, agora eu sei o que você passou. Eu digo, não sabe. Não sabe. É assim... Porque é diferente. Não é que você goste mais ou menos, é diferente. Assim, é a lógica da vida, o seu pai, a sua mãe, né? Principalmente eu, que foi 2007 meu sogro, 2008 meu filho, 2009 um tio assim, o mais próximo da gente, irmão da minha mãe, 2010 minha mãe, 2011 meu pai. Então vocês têm uma noção do que foi esses 5 anos aí. Então, tudo isso não é vitimizar, pelo contrário, eu acho até que eu tenho que colocar isso como... Se você não tiver fé, se você não acreditar em algo, a coisa não anda, não rola. Então, você tem que ter saídas, você tem que procurar essas saídas, você tem que querer essas saídas. E foi isso que eu quis. Eu quis a saída porque eu decidi que eu queria viver. Então, é isso, gente. Não é fácil, né? A vida por si só já é um grande desafio. E esse momento, então, é... Diário, né? É verdade, Já. viu? Doutora Olha. Lília, Eu acho que eu me estendi muito, né? Porque não, acaba... imagina que o Imagina. espaço é seu. E você falando aí, eu fiquei aqui pensando, como é que era a relação da Lília Martins com Deus antes da partida do Wilson Filho? Como é que é a relação com Deus hoje? Porque tem muita gente que passa pela fase da revolta, ou tem pessoas que não trabalham a espiritualidade, passam a trabalhar depois de um episódio, né, traumático e de fatalidade mesmo, como esse. Como é que era a sua relação com Deus? Como é que é hoje? Olha, totalmente diferente. Eu nasci numa família católica, né? Ia à missa todos os domingos, tal, mas sempre tive em Deus aquela pessoa lá, mas aquela pessoa lá em cima, no pedestal, e que sempre me ajudava, principalmente nas aulas de física, né? Eu tinha que pedir muita ajuda para ele, porque, olha, gente, física não é olha, meu Deus, o padre Ângelo Imperiale, professor de física, eu ficava dizendo como é que bota um negócio desse na terra para a gente aprender um negócio desse. Eu não tenho nada a ver com... Enfim. Concordo. Então, ele servia muito para isso, né? Para não ficar para tal da... Porque eu não deixava para a segunda época, eu nem sei como é que chama hoje, acho Recuperação. que é Recuperação. Né? E eu não podia deixar, não queria deixar, enfim. Mas a minha relação com Deus era bem essa.
Hoje não. Hoje a minha relação com Deus, Deus está aqui com a gente, Deus pode estar em você, Deus pode estar ali naquela pessoa que eu passo e que tem maiores necessidades, eu tenho necessidades maiores que a minha. E esse período, não tenho a menor dúvida, que de revolta eu tive muito. Eu digo, mas por que comigo? E aí o padre Tony disse assim, Lília, não pergunte por que comigo, pergunte por quê. Pergunte sempre para quê. Foi para alguma coisa. Isso aí aconteceu para alguma coisa. E aí depois eu me perguntei, depois que eu me porque que eu deixei de perguntar por quê, eu perguntar para quê, mas aí depois eu disse, por que não comigo? Entendeu? Você imagina o aprofundamento que eu tive, dizer, por que não comigo? Porque tinha que ser só com outras pessoas. Então, assim, hoje eu tenho... Primeiro, gente, eu não rezo porque eu tenho fé. Não rezo porque eu tenho fé. Eu rezo para ter fé. Eu rezo para ter fé. E essa fé, por mais não é questão de ter pouca, muito, mas é para consolidar aquilo que eu acredito. Então, hoje, Deus, para mim, é uma pessoa presente, uma pessoa que eu brigo com ele todos os dias ainda, porque na hora que eu estou na necessidade de... Não é possível, que hoje, assim, hoje você me deixou na mão, e ele não me deixa. Ele não, tenho certeza que ele não me deixou, mas tem determinados momentos que eu digo, olha, você me deixou, minha mãe, eu acho que hoje não tá funcionando bem, eu não sei o que eu fiz, então... Aí, na hora que eu disse, não, você tem que falar com ele, porque eu trabalho a espiritualidade inaciana, que é de Santo Inácio de Loyola, que inclusive agora fez 500 anos, e agora em julho nós celebramos Santo Inácio de Loyola. Mas você tem que meditar, porque a gente fala muito da espiritualidade de Santo Inácio, trabalha muito o silêncio e essa conversa interior com ele. Tem dia que eu digo assim, vem logo paz interior, que eu estou apressadíssima aqui, viu? Pelo amor de Deus, assim, e a paz não vem. Então, é meio que assim, então não é nada de você imaginar que isso aí, não, isso aqui é coisa de quem estuda muito. Primeiro, não é questão de estudo, primeiro é questão de você ter a sabedoria da sua necessidade e de você ver que isso aí melhora a sua vida, de ver que isso aí pode ser um bem para você e um bem para as pessoas que estão perto de você. Porque tem dia que a gente está horrível, né? Assim, em todos os sentidos, de lidar com as pessoas. E olha que eu trabalho muito esse equilíbrio, tento trabalhar equilíbrio de ser... Mas tem dia que eu estou assim, meio que insuportável, no sentido de pouca paciência, né? Eu digo, Lília, você hoje está... Mas eu sempre confesso assim, sabe? Parece coisa de doido mesmo, mas é assim. Eu digo, Lília, você hoje está... Deus, olha, fica aqui do meu ladinho, me ajuda. O que está faltando? Assim, não, está faltando, acho que é reza. Tá bom, então é reza, então vamos lá. Então, muita coisa assim. Como é Então, bom, é uma né? A gente relação ouve muito uma pessoa legal. normal, pra mim tá tudo normal. Pois é. Acho que é por isso Você que... está se identificando, né? Demais, eu tô achando o máximo, entendeu? Acho que por isso que ela escreve lá na bio de uma rede social dela, assim, escuto o céu, Escuta, céu, penso e faço. Exatamente. Deve ser Tem esses que ser passos assim, que ela vai seguindo exatamente, e vai é dando isso. certo. Muito legal. Exatamente Sabe o que eu achei isso. legal também, Joelma? E aí eu aproveito para pedir uma pausa aqui para a gente falar dos nossos Sim. patrocinadores. Que ela falou que tem um dia que ela não tá bem, mas o que não tá bem, gente, às vezes é por dentro, viu? Porque por fora ela sempre está muito bem. Depois eu vou contar para vocês um episódio. Conte. Talvez ela não lembre, porque ela era o quê? Secretária de saúde e eu era uma repórter iniciante. Mas falo depois. Pronto. Porque ela sempre tá muito bem. Elegante. Elegante. Lembra que quando a gente falou com quem seria o episódio, uma das palavras que a gente mais ouviu, elegante. Elegante. Eu nem vi assim apropriada, gente. Veio Nem tô demais, Demais. super elegante. E quem tá elegante também é você, viu? Eu estou Estão elegante. lindas, lindíssimas as duas. Estou são elegante, muito realçando lindas. nossa beleza com Maria Flor, viu? Uau, Queria mandar um que lindo. beijo para a Rayane, viu, doutora Lília? Maria Flor, que tem ali loja no Dirceu, no shopping do Dirceu. Tem loja na Zona Norte, tem loja também na Dom Severino e tá com cada modelo mais bonito do que o outro. Eu tô falando aqui para você que tá só ouvindo na 90.9, você também pode assistir, porque nesse exato momento você tá conferindo o nosso look completo. Denise Freitas está all black hoje. Amei, viu? @mariaflorthe, viu? Peças lindíssimas. Eu amo Maria Flor, gente. E eu queria aproveitar aqui também para falar da La Docices, viu, Joelma? Sim, Porque lá Docices, gente, tem cada coisa maravilhosa. Olha só
esse biscoitinho, Denise, é uma gente, delícia. com pimenta, gente. É uma queijo delícia. parmesão. É verdade, viu? Delicioso. Dá licença. Vai Dá comendo licença. um pouquinho de Arroba ladocices. ladocices underline pra vocês, viu? Pra mim é aqui. Ela, enquanto ela vai comendo, eu vou falar também de acessório, que a gente está compondo aqui o nosso look. Ô, gente, eu tô toda de ponto fashion. Os meus brincos, olha aqui, Denise, que Lindo. coisa mais linda. Os meus braceletes, ponto fashion, que também tem toda a cidade para facilitar a sua vida. Ponto fashion desperta o seu lado fashion. E aí, o que que acontece? A gente traz aqui as peças para gravar e eu faço o quê, Denise? Usa que você não é besta nem E nada. vendi tudo, gente. Verdade. Eu já falei, ó, vocês podem comprar pela internet também, mas eles aproveitam a facilidade que a gente traz e já compram, ó. Tem loja na Praça Rio Branco. Tem loja onde mais, Denise? Disseu. Disseu. Você pode comprar também pelo @ponto fashion Underline. @ponto fashion _. A minha memória tá falhando hoje, viu, Eu tô Denise? vendo, viu? Mas você eu vou te ajudar aqui com uma refresque pesca. minha memória. Arroba Pronto. ponto fashion Underline. by Poliana Duarte, Renascença 2, Vila Maria de Seu 2, Centro, na Praça Rio Branco. Agora eu falei aqui pra vocês, Maquiagem também tem por lá, viu, gente? Acessórios, muita coisa linda. eu não sei se a doutora Lília lembra, acho que não. Conta, Denise. Eu era repórter iniciante E aí me mandaram fazer um ao vivo do Bom Dia. E eu estava começando, então o ao vivo ainda dava aquela tremedeira, aquele suor, aquele negócio, né? E aí fui entrevistar a doutora Lília Martins. Gente, eu estava tão nervosa. Estava com um cinegrafista maravilhoso, Fernando Cardoso. Até hoje trabalha aqui com beijo, a gente. Fernandinho. Beijo pro Fernandinho. E ele disse, calma, você não precisa ficar assim. E ele me tranquilizando quando ela chegou. Impecável. Antes das 7 horas da manhã para apresentar o Bom Dia. Sabe, assim, muito bem arrumada, muito tranquila. E ela percebeu que eu estava nervosa. Aí ela, você está começando? Aí eu imaginei que ela fosse dizer assim, não quero ser entrevistada por alguém que está começando. Que é isso, Denise? Mas tem disso. A Suzana Vieira é assim. Tem disso. Um beijo pra Suzana Vieira. Né? Pra ela não ficar chateada com a E gente. aí a doutora Lília chegou e disse assim, olha, a gente pode combinar o que a gente vai conversar antes. Não fique nervosa, eu tô aqui, tá tudo bem. Aí eu disse, gente, como assim? E ela era a Lília Martins. E eu era quem, minha gente? Uma pobre repórter iniciando. Mas é daí que a gente percebe quem são as pessoas, Que sabia? legal, não é, Denise? Você Legal. ficou tranquila nesse momento? Eu fiquei, melhorei, ficou? né? Não passou a tremedeira, mas dei uma boa melhorada. É que antes de ser a Denise, você é uma pessoa. E é isso é básico para a gente respeitar qualquer coisa. E antes de você hoje ser uma jornalista famosa, você já é uma apresentadora, enfim, são pessoas. Então, eu percebo muito isso. E para você, sabe que essa história de ficar nervosa, isso é muito das pessoas que têm, independente de ser iniciante, das pessoas que, assim, não é questão de ter responsabilidade, mas como é que eu digo? É Você sabia que autocobrança. todo processo que eu vou fazer, a cada sessão, a cada relato que eu vou fazer, é como se fosse uma primeira vez, pelo cuidado que eu acho que eu tenho que ter. Porque atrás de cada um daqueles processos são pessoas que estão. Ou seja, a gente julga contas, mas são os gestores que estão por trás daquilo. Esses gestores têm família, tem tudo isso. Então, assim, esse princípio básico, respeito, ele é fundamental. E não fique pensando, não, porque eu também cheguei nervosa aqui. Aí eu achei super interessante, porque o Valdir, a senhora já sabe, né, como é que é o podcast. Já fez algum podcast? Eu disse, olha, eu já fiz, mas cada um que eu faço é bem diferente. E é como se fosse o primeiro. Então, a gente está aqui e eu tomando muito tempo de vocês nessas conversas aqui. Mas é isso, eu acho que tem que ter, primeiro, pessoas. E aí, depois, claro, aí é você quando vai falar com autoridades, com pessoas assim que têm um conhecimento, assim, porque o conhecimento ele é maravilhoso, em todo sentido. As pessoas têm mestrado, doutorado, que tem isso, e pós-doutor e não sei o que e tal. Mas tem pessoas que são tão mais simples, nem tem tudo isso, mas tem uma sabedoria. É isso te dá uma vontade enorme de conversar. Eu acho isso tão assim, tão bacana, entendeu? É fantástico. E essa questão da sabedoria é para a vida, para tudo. Eu acho que não é só para a sua profissão, não, é para a sua casa.
E dizer, o que eu gosto que as pessoas percebam é que todo mundo, elas têm as dificuldades, têm suas dificuldades, todo mundo tem suas dificuldades. Ninguém pode me ver e achar assim, não, mas ela é isso, ela não tem. Eu tenho dificuldade para me arrumar, eu tenho dificuldade para escolher, eu tenho dificuldade, eu tenho minhas fragilidades. Tem dia que eu... Sabe aquelas noites que você passa assim, e eu tenho ainda, por conta disso, minhas noites nunca mais foram as mesmas, tenho sempre uma ajuda de algumas coisinhas, porque então não relaxo, não dá mesmo. Mas, às vezes, você acorda assim, do pior jeito, e você diz, meu Deus, as pessoas depositam em mim tanta confiança, dizem que eu sou, eu tenho que reagir a isso, eu tenho que ser, entendeu? Não que eu... Hoje eu não sou mais a Lília que eu não quero ser, eu não sou mais a Lília que eu sou a Lília que eu sou. Mas, assim, eu tento melhorar cada vez mais. E chegou em determinados momentos da minha vida que eu era uma Lília que não era bem eu, né? Hoje não, hoje eu sou uma Lília bem eu. Claro, tem dia que a gente adoça um pouquinho ali, mas tem dia que a gente azeda também, ela está um pouquinho mais Verdade. azeda, né? Tá. Mas é isso, acho que todo mundo é um pouco isso, É né? bom, libertador, vi isso. É libertador, É porque libertador. E senão... aí eu fico pensando, ela falou de conhecimento, a gente está falando de sabedoria, de experiência, e aí a gente aprende com todo mundo, sabe, Denise? Verdade. Olha, doutora Lília, a gente aprende como ser e como não ser. Às vezes a gente pega ali da pessoa, olha, eu quero muito ser igual a Denise, ou pega, olha, eu não quero ser igual a essa pessoa, e a gente vai aprendendo. E eu quero saber como foi que você aprendeu a ser avó. Ah, gente, olha, Duas fofuras. deixa eu lhe dizer, duas fofuras, o Gabriel e a Rafaela, eles, se eu disser assim, eu não estaria mentindo se eu disser que eles fizeram com que a gente renascesse, e não só a mim, o Wilson também. Embora, em função do meu trabalho, eu sou um pouco, sou disciplinada, eu acho que além da conta. Por quê? Eu sou um pouco general de mim mesma. Isso, às vezes, me deixa em sofrimento, porque quando eu tenho alguma coisa para fazer, e que se eu não conseguir cumprir, ou se eu não conseguir fazer aquela meta programada, assim, eu não deixo, não sou leve no sentido de, não deu, eu deixo para amanhã, não. Eu gosto que as coisas aconteçam, eu me programo direitinho, eu gosto que as coisas aconteçam. Então, a chegada do Gabriel e a chegada da Rafaela, em 2014, outra em 2016, eles deram uma leveza necessária à minha vida. Eu acho que eu renasci um pouco neles. E o diariamente, o do dia a dia também, embora também eu precise dizer que eu não sou aquela vozona como é o avô, como o Wilson é para eles. O Wilson é de levar, por exemplo, agora mesmo, hoje estava no futebol, de fazer assim, mas é porque eu acabo querendo que eles, assim, imprimir neles alguma disciplina ainda, porque diz que a avó não é para disciplinar, né? A avó não é. Então, eu acabo tentando fazer isso. Não, mas não pode ser assim, não pode. Eu disse, minha filha, deixa para o pai, para a mãe. Mas eu estou pensando neles. Eu digo, não, eles têm que saber que pelo menos existe essa opção de ser assim, de ser assado. Então, assim, eles foram a alegria, não são a alegria das nossas vidas. Gostaria de ter muito mais netos, mas hoje em dia vocês, eu não sei o que acontece com vocês. Porque hoje em dia não pode ter mais do que 2 filhos, porque dá muito trabalho, porque não pode, o mundo está muito violento, não Uma tem o dupla não dinheiro. tá bom, né? Não, tá nada, gente. Ô, Natália, ô, Rafael. Pois é. Atenção! Você sabe, não, isso aí eu digo todo dia, já fiz promessas, até que eu não sei nem se eu poderia cumprir. Meu Deus! Já prometi um monte de coisa aí, mas assim, o negócio tá meio difícil. Eles, não, Ô, porque Natália, tá ouve esse ótimo. apelo, Rafael. Pois é, o Rafael precisa ouvir esse apelo. Então, dentro disso, e assim, eles deram, acho que 360 graus na nossa vida, né? De hoje a nossa alegria, as nossas brincadeiras, as nossas levezas maiores são junto deles. E quando eu falei que talvez eu não seja, porque como ainda estou com muitos compromissos profissionais, acaba que o meu tempo ainda está muito reduzido para eles. Eu tenho a impressão que, se bem que eu disse assim, quando eu saí da presidência do tribunal, que eu saí agora no final do ano, eu digo, eu vou, né, ter mais tempo. Aí a Natália mesmo já disse, a senhora já está arrumando um monte de outra coisa para fazer. Eu digo, calma, também não é assim não, tem que ter assim, um processo. Tem que ter. Mas, realmente, eles são a grande alegria, um grande amor das nossas vidas. Viu? A minha família, a nossa família, apesar de pequena, eu
eu me endereço para eles assim de uma forma tal e eles para a gente. Não é dizer assim, ah, aquela família. Não, não é. Mas é assim, existe um equilíbrio tão bom, e é tão bom a gente estar junto, é tão bom as coisas acontecerem. Nós viajamos muito juntos, a gente só gosta de viajar junto, a gente fica assim, procurando para combinar se dá para um, se dá para outro, para o Vitor, né, também. E fica sempre procurando. Nós amamos estar juntos, os filhos, e a Natália, minha filha também, os filhos, os netos e o marido. É legal essa Amamos, relação dela com a muito. É Nora, muito é muito boa, viu, legal. Denise? Ela tá falando em família e a gente tá no mês do Dia dos Pais. E aí eu lembrei das lojas Mariana, que tá com todo um aparato preparado para os papais. Eu sempre brinco aqui, viu, doutora Lília, que o calendário e suas manias. E tem o Dia dos Pais é todo dia. Mas para a gente honrar, não é, Denise? Vamos As falar do lojas mês dos do mês pais dos na pais, Lojas gente. Mariana, Tem muita coisa gente. linda, viu? Aqui mesmo, hoje no Baião, a gente trouxe, olha, um deguste. Deguste de Pequenas decoração da coisas. Lojas Mariana. Gente, segue aí nas redes sociais, @lojas_mariana, na Rui Barbosa, no centro, 2 lojas, e na rua Anfrísio Lobão, no Jockey. Beijo para Dona Auxiliadora e para todo o time dela, tá bom? Inclusive, o Instagram tá muito bacana, viu? Essa semana tá divertidíssimo. Parabéns aí para as meninas. E olha, tem aquele pai, Denise, que gosta mais de coisas que não são para casa. Gosta de ferramentas, gosta aí de acordar domingo cedinho para futucar o que é que tá faltando arrumar em casa. E para esses papais, eu indico a Ampla Construção. Ô, gente, lá tem tudo, viu? Aquele pai que quebra para consertar de novo, aquele que quer consertar na Ampla Construção, você encontra para você construir, para você reformar, para você presentear. Não é só para o papai não, viu? Para o público em geral. E a Ampla Construção você encontra também na Presidente Kennedy, encontra em Timon, encontra na Pissarra, No Saci também e a loja online, né? @Ampla Construção, e tem o site também da Ampla. Eu amo falar da lista dos desejos, porque você vai lá, faz sua lista dos desejos e compra, gente. Ou então, assim, manda sem querer para uma pessoa. Aí a pessoa vai Sem, o encontrar... famoso sem querer O famoso, querendo, né, olha, Jana? eu ia mandar para outra pessoa, mas estou querendo tudo isso. @Ampla Construção. Vamos voltar aqui a falar com a conselheira Lília, né? E ela acabou de falar no Tribunal de Contas do Estado. Aí a gente lembra aqui que em 2012, né, quando o seu nome foi lançado a uma das vagas do TCE, o doutor Wilson era governador. Era governador, sim. E a escolha do seu nome para conselheira chegou alvo de ações na justiça, chegou a ser alvo de ações na justiça, né? Foram questões judiciais e também muitas críticas. Como é que você lidou com isso? Não foi fácil, assim, dizer agora tudo passou, mas realmente foi uma exposição que eu enfrentei à época, né? E também chegou desistir nunca, mas eu esmoreci em alguns momentos porque depois eu percebi que as pessoas tinham razão em criticar. As ações judiciais, não. Não, porque eu estava legitimada, eu estava embasada na legalidade. Mas as pessoas de fora, né, e é muito natural, as pessoas já criticam por qualquer coisa, tem esse por um motivo. Eu me coloquei depois no lugar de algumas pessoas e tal. Então, assim, foi um momento realmente difícil que eu enfrentei. Não era, na época, o que eu queria, mas fui laçada. Eu segui todo o protocolo do que prevê. E, assim, não foi nada novo, porque a Constituição, para você ser diferente, teria que mudar a forma de ingresso através da Constituição, através de uma emenda constitucional. E isso não é na Constituição de Estado, Constituição Federal, que hoje se mantém da mesma forma. Em épocas anteriores, o problema era saber quem nomeava a época e todos os que me antecederam, o presidente Kennedy Barros, o Olavo Rebelo, que, não, Olavo não, porque ele foi do governador, mas os que foram pela Assembleia Legislativa foram todos nomeados pela Assembleia. Então, quando chegou o meu nome, eu acho que o que foi mais injusto, à época que eu achava injusto, era dizer que eu não tinha competência porque eu era enfermeira. Usava até o nome enfermeira, assim como sendo meio depreciativo, né? Porque eu era enfermeira. E quando lá nós já passamos, por exemplo, hoje nós temos o conselheiro Kleber Olalo, eu tinha o conselheiro Anfrísio, excelentes conselheiros, os dois são médicos, também são da área de saúde.
Mas, muito além disso, eu tinha formação jurídica, eu advogava, porque eu já tinha até deixado o curso de enfermagem e advogava Já tinha e feito a tal. Já transição de tinha feito carreira, a né? transição e tal. Então, nesse sentido, as ações realmente não deram em nada, porque eu estava legitimada tal. Não digo que o fato de, como hoje nós temos alguns questionamentos em relação a algumas entradas e tal, que não foi sofrido, foi sofrido. Mas, como tudo na minha vida, eu digo para vocês, o que pode parecer para as pessoas que, não, mas a vida dela tudo foi fácil. Não foi, é porque você sabe aquela história que é antiga, que todo mundo diz assim, ninguém sabe onde o calçado aperta, você não caminhou com o meu sapato. Não, não sabe. Então as pessoas acham que as coisas foram assim muito leves, e não foi. Mas eu compreendo hoje tudo o que aconteceu, acho que houveram algumas exacerbações, eu acho que a coisa podia ter ficado no campo mais de discussão mesmo, não de merecimento, porque aí não existia merecimento, assim como eu poderia ser qualquer outro. Mas eu concorri de uma forma clara, de uma forma tranquila, tive 24 dos votos da Assembleia Legislativa, quando eu precisava de uma maioria não qualificada como essa. Enfim, mas foi um processo também difícil da minha vida, então vocês perceberam que hoje, talvez, muita gente que à época me fez críticas, porque eu sei muito bem dividir entre aspas, determinadas coisas que eu faço. Por exemplo, quando eu era política partidária, eu era deputada. Na época, a vaga era da Assembleia, eu era da Assembleia, eu estava afastada porque era secretária de Saúde. Mas, chegando no tribunal, a dúvida era, né, ela vai julgar as contas do marido dela? Nunca, porque assim, existem dois institutos que chamados suspeição e o instituto do impedimento. O impedimento é quando você realmente é parente, que seria um caso desse, se você vai julgar a conta de um parente, você não pode julgar. E a suspeição é por questão de fórum íntimo. Você, às vezes, tem... Por algum motivo você não quer ou acha que não deve julgar, já que você não vai ser imparcial, né? Vai ser imparcial, então você pode lançar mão desse instituto. Então, assim, como a questão do desconhecimento talvez tenha sido o problema maior nesse processo todo. Mas não culpo, não ficou nada, não ficou nenhuma mágoa de ninguém, de absolutamente nada. Compreendo perfeitamente alguns posicionamentos colocados. E assim, hoje eu vejo aí nas redes sociais tudo é motivo de... Estava começando, né, essa história das redes sociais, e tudo assim, ninguém quer ouvir a resposta, não. As pessoas falam, você não lê para dar uma resposta, não. Você dá a sua resposta. Então, a sua resposta, que eu digo assim, é o que você pensa, e as pessoas que pensam de uma forma e que não querem saber ou se informar para poder emitir uma opinião, porque existem os doutores das redes sociais, em todos os sentidos. Os juízes. Os juízes, né, se julgam muito fácil hoje em dia e tal. Então, naquele momento, não adiantava muito, eu fiquei um pouco, guardei, porque por mais que eu quisesse tentar, ou que, né, a própria Assembleia, o presidente da Assembleia fosse falar da legalidade do processo e tal, não ia resolver, porque naquele momento as pessoas que criticavam, elas já tinham decidido que não queriam entender daquela forma. Ou seja, o que dava ibope era falar mal, era dizer que não tinha competência, que eu era só uma enfermeira, só uma enfermeira. Isso talvez foi uma das coisas que mais me incomodou, essa história de ser só enfermeira. Porque eu vejo na profissão de enfermagem um curso de nível superior. Olha, eu fico assim, formei pela Universidade Federal, fui a terceira turma de enfermagem da universidade, enfrentei um vestibular como todo mundo e tal, mas assim, achando que aquilo não era. E às vezes coisas das próprias mulheres. Hoje eu fico impressionada porque quando se fala do histórico, do Brasil colônia e tal, que fala de patriarcalismo, o sistema patriarcal, que fala dos homens, do homem tentar ter a mulher como propriedade sua e tal. Mas nós, mulheres, ainda temos um pouco esse lado de... Assim, Machistas. exatamente. Nós somos, então, isso é preocupante.
E naquele momento eu vi muito isso, sabe? Naquele momento. Mas nada que foi, diante do que eu vivi, foi nada. Era isso que eu pensava. Absolutamente nada. Era Você isso sabe que eu o que é pensava. nada? Na época preocupou absolutamente nada. Você sabia que quando a pessoa virou, disse assim, disse, meu Deus, eu não te vi chorar, cobrando as pessoas, eu não te vi chorando tanto no velório da sua mãe. O que que houve? Me cobrando um choro, desse jeito. Você vai responder o quê para uma pessoa dessa, né? Mas eu até hoje, eu digo, gente, diante do que eu vivi, as outras coisas ficaram isso, sabe? Tudo pouquinho, tudo pouquinho. Não que. Não quero nem ser mal interpretada. A gente tem que ter muito cuidado com o que fala, porque as pessoas entendem da forma que querem, né? Não é isso, mas é tudo tão pequeno diante de uma coisa maior, né, que acaba se perdendo no tempo. É uma coisa que disso aí eu não lembro mais. Tem coisas maiores que eu lembro sempre, disso aí eu já não lembro mais. E não acho que também o meu posicionamento, o meu desempenho no Tribunal de Contas, eu acho que é uma instituição de credibilidade e o meu desempenho lá, eu não sou diferente dos demais. Eu tento, pelo contrário, eu até me cobro muito mais. Então, E o universo acontece. devolveu, né? Porque em 2020 você foi eleita por unanimidade à presidência do tribunal. Então, é uma coisa assim de... Graças a Deus foi um momento importante também. Eu acho que é o momento da mulher, tentei dar o melhor que eu pude. Eu não consegui, porque dentro daqueles dias que eu digo que a gente, o nosso melhor não está os 100%, aí acaba quando você faz a média, né, acaba não sendo 100%. Mas eu tentei dar o meu melhor e eu acho que eu fiz um excelente trabalho lá no tribunal. Eu reconheço isso e os servidores e colaboradores reconhecem, os membros, meus pares também reconhecem. Apesar de ser uma instituição não tão grande, nós temos um pouco mais de 600 servidores, né, instituições muito maiores no Estado, mas tem todos os problemas que tem um órgão de controle, um órgão de fiscalização, um órgão de controle. Enfrentei um ano de pandemia, o meu antecessor, que foi o conselheiro Abelardo Villanova, enfrentou um ano, que foi o ano de 2020. Eu enfrentei o ano de 2021 inteiro de pandemia, então ficou, de certa forma, um tanto... Mas conseguimos, eu acho que chegar a um bom termo e tornar a instituição maior. Com certeza eu deixei ela maior do que encontrei. E não eu, todos os outros. O Abelardo deixou maior do que ele encontrou. E com certeza o Kennedy vai deixar muito maior do que encontrou comigo. Então é assim, eu acho que esse é que é o trabalho, a impessoalidade da gestão de uma instituição importante como a nossa. Ai, que bom escutar. Eu Mulher, gosto. assim, falando, Eu sabe? gosto de ouvir isso. Elevando o nome da mulher, elevando o nome das instituições do Piauí, elevando a mulher piauiense, isso me motiva, sabe, Joelma? Falar nisso, bora falar de beleza? Vamos falar de beleza, porque como a doutora Lilian disse, também tem dia que a gente não está 100%, mas a gente tem para onde correr e dar aquela melhorada. Porque se a gente for lá na Enderma, inclusive eu quero mandar um beijo para as meninas lá da Enderma, estive lá essa semana, quero mandar um beijo para a Rita, um beijo para a doutora Dani. Doutora Dani Fassi. Maravilhosa, uma viu? fofa. E Muito ela gosta boa. muito do Vitor. Eu quero já perguntar sobre o Vitor, viu? Gente, olha, você entra nas redes sociais da Clínica Enderma, @Clínica Enderma, e diz assim, olha, eu fiquei sabendo da Clínica Enderma, do que está acontecendo aqui nesse mês, do Botox Week, das promoções do mês, pelo Baião de 2. E aí você tem um desconto especial É mandando um verdade. direct para eles, tá bom? @Clínica Enderma. Agora, doutora Líria, nós somos mulheres, a gente gosta de andar, né? Bem, um procedimentozinho estético ajuda. E tendo um filho maravilhoso nessa área, dermatologista de excelência, reconhecido, fica mais fácil, não fica? Fica embora. Vocês já ouviram uma coisa assim, meio que eu digo para ele, eu digo, santo de casa não faz milagre. Não Assim, acredito. Mãe, depende. Aí ele disse assim, mãe, Não depende. acredito. Se o milagre tiver que ser feito todos os dias como a senhora quer, aí não dá. Aí esse é o motivo. É porque aí eu ligo assim e digo assim, meu filho, eu queria ir lá onde você, eu vou marcar aí uma hora e tal, amanhã tal. Isso, mas a senhora quer fazer o quê? Eu digo, não sei. É o que você quiser que eu faça, eu quero ir para fazer isso. Não pode ser assim, pelo amor de Deus. Eu tenho inúmeros pacientes, eu tenho uma agenda a cumprir, a senhora quer dizer... Então, assim, a minha reclamação é essa. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que
O Vitor, ele é um profissional do qual, muito mais, assim, além da mãe, muito mais de ser orgulhosa como mãe dele, mas como profissional, pela dedicação, pelo empenho, de como ele é como pessoa, né? E isso eu sinto muito, o feedback das pessoas que vão até ele. Ele estudou muito, ele fez, por exemplo, além do curso de medicina, ele fez 5 anos só de especialização. Então, fez 2 anos de clínica médica, fez 1 ano de dermatologia estética, fez 2 anos de dermatologia mesmo comum, não sei bem o nome que chama. Mas, enfim, ele ficou todo esse tempo se aperfeiçoando e ainda hoje ele se aperfeiçoa, tal, sempre que pode, está se atualizando. Muito dedicado, né? Consegue trazer aqui para o Piauí, para a clínica, porque não é só ele tem outros profissionais que trabalham lá também com ele. O do melhor que nós temos, então, assim, eu sou muito feliz e graças a Deus eu quero sempre, mas você sabe aquela história de você sempre querer mais, a gente quer mais alguma coisa. Eu digo, olha, pelo amor de Deus, eu estou arrasado, porque às vezes eu digo, os botox está vencendo esse, mas pelo amor de Deus, aí, então eu digo, meu filho, já está tudo vencido aqui. E as meninas reclamaram lá, disseram, mas a senhora está muito feia, por conta de... Eles disseram isso, eu disseram. Apelando, né? Apelando, mais ou Ele menos inventa assim. uma historinha assim de leve, para ver se cola. Isso. Mas enfim, é isso aí. Eu tenho 2 filhos médicos e todos dois me dão muito orgulho no que fazem. Não só profissional, mas pelos filhos que eu acho que eu tive um pontinho, assim, uma gotinha de influência nos meninos que eles são hoje. Ai, que e bom. claro, como pai e na família inteira. Que bom. Doutora Lília, planos para o futuro, a senhora faz? Olha, eu acho que... Não, sabe que o meu maior plano hoje, para o futuro, é ter uma vida mais ou menos equilibrada emocionalmente. Perfeito. Para falar a verdade, é isso. Né? Eu acho que eu tenho que agradecer tudo que eu conquistei até hoje, mas eu ainda sinto falta, e cada dia mais, por conta da vida que a gente tem hoje, das dificuldades. Eu não sei se antes não era assim, eu não sei se é porque... Enfim, mas eu preciso de... Eu acho que a questão da terapia, a questão de me aperfeiçoar mais, esse equilíbrio para tornar a vida mais fácil para mim e para as pessoas que me rodeiam, né? Porque também não adianta... Também é uma consequência. Acho que se facilitar para mim, emocionalmente falando, facilita para quem está junto comigo. Então, através da terapia, através da espiritualidade que a gente tenta trabalhar, o que eu tento trabalhar, eu espero conseguir chegar lá. Então, hoje, para falar a verdade, eu não tenho sonhos, assim, já viajei muito, tenho meus filhos aí, que já caminham todos com os próprios pés, os meus netos, que também com certeza vão caminhar daqui a pouco com os próprios pés. Eu não tenho muito o que pedir, mas eu sabia que agradecer mesmo. E, assim, esse equilíbrio que eu preciso é de ser uma pessoa mais... Como eu posso dizer, Lília, assim, não é mais calma, não. Eu sou, assim, a minha ansiedade, eu sou um tanto ansiosa de querer as coisas para ontem, de fazer, de acontecer. E eu sei que as coisas também não depende só da gente, né? Depende de um todo. Eu só posso controlar aquilo que diz respeito a mim. Eu não posso controlar as pessoas que estão comigo, as coisas, né? Então, isso eu não consegui, então eu preciso... E eu tenho esperança que eu chegue lá, né? Eu acho que eu chego, acho que com boa vontade, a gente chega lá, a gente chega lá. Joelma, que maravilha, né, esse nosso baião, que Bom delícia. demais, viu, Gente, Denise? antes só que termine, deixa eu dizer que vocês estão tão lindas, e eu não sei exatamente o que foi, mas eu vou te contar, essa fala que vocês fizeram, depois eu percebi mais ainda com a fala que vocês fizeram em relação ao que vocês estão usando aí. Olha! Tá estou vendo? impressionada, lindíssimas, viu? Rayane. Eu precisava ter dito isso para vocês Rayane, me olha disse aí, na Maria hora, eu Flor precisava ter dito. arrasou, viu? E Maria olha que Flor. ela é elegante. Gente, olha, ela é o sinônimo de elegância. É verdade. Por favor, E ela não tá digam falando isso. que a gente não, também não. tá bonita, gente. Vocês Olha, estão lindas, muito lindas. zerei a vida. Deu Tá certo, viu, ótimo. Denise? Que bate-papo gostoso, não é verdade? É. Porque a gente olha para a doutora Lília e a gente já tem certeza que ela é forte, mas ela é principalmente corajosa. E aqui ela expôs as fraquezas e isso é o que deixa ela
mais forte, forte e que ainda. alimenta a gente, que nutre a gente também. Uma pessoa de bem, uma pessoa de verdade, uma pessoa que conta aí as suas inseguranças para o mundo. Nós estamos para o mundo, Denise, E na quantas rádio, na mulheres, internet. exatamente, a gente está aqui para o mundo inteiro. E é por isso que a gente traz pessoas como a doutora Lília, para que a gente possa dar aquela injeção de ânimo em outras pessoas, principalmente em outras mulheres, nesse caso, em outras mães, né? E foi, assim, maravilhoso. Incrível. A gente conhecer um pouco mais da pessoa, Lília Martins, da menina, da adolescente, Da trapezista. da trapezista, Olha, gente. da vocês não Lília imaginam. madura, né? Que trabalha a espiritualidade, que busca sua paz Atividade interior todo física, dia, faz atividade Isso física. também tudo ajuda. Acho que tudo é, né? Um É pouquinho um combo, ajuda, é né? um combo. combozinho. E principalmente da Lília ser humano, que eu tive a oportunidade de conhecer lá atrás, no começo da carreira, né? E que a gente viu aí que passou por muita coisa e foi se reinventando e foi buscando cada vez mais aprender com a vida. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela injeção de ânimo naquele ao vivo. Lá atrás. Faz sempre tempo de agradecer. olha. É, sim. Eu nunca tinha tido essa oportunidade. Olha Eu nem só. sei se ela Oh, lembra meu desse Deus. episódio. Provavelmente não, gente, porque eu estava só Era começando. muito. Não, mas a gente sempre lembra de alguma coisa. Então, eu também só agradecer. Vocês não imaginam o que isso aqui se revestiu de ganho pessoal, de estar aqui com vocês, de poder dividir com todo mundo um pouco dessa Lília que, às vezes, na rede social mostra o que não pode, o que as pessoas acham que não é, ou que... Enfim, mas não tem nenhum pedestal, não tem uma pessoa com inseguranças, com medo, só que os meus medos sempre encontram minha coragem. Então, assim, que é importante, os desejos, as vontades, às vezes a gente acha assim tão difícil, inalcançável, mas aí eu cresço a minha coragem, os dois se encontram e as coisas acontecem. Então, é muito isso. E na minha vida eu tento fazer isso também. Então, agradecer muito a oportunidade de participar, amei estar aqui com vocês. Parabéns por esse podcast, parabéns pelo Baião de Dois. Tudo muito lindo aqui. Eu acho que vocês têm tudo para cada vez mais isso aqui crescer no bom sentido. Não estou falando de nada fisicamente, mas de poder levar a população de Teresina, do estado, através das ondas aí de rádio, eu não sei exatamente como é que funciona, de poder levar a experiência de cada uma das pessoas. Eu acho que é isso, a vida a gente precisa de trocar experiência, ninguém sabe tudo, e todo dia, a cada momento a gente renasce, a gente reaprende, então é a vida, e eu acho que a vida precisa ser dividida, para que com essas experiências a gente possa crescer muito mais. E é isso eu cresci, acabei de crescer muito mais aqui com vocês. Ai, que delícia. bonito, né? Eu vou procurar meu saco sem fundo também. Eu Ah, não tem que podia achar. encerrar, gente, sem Tem falar que isso. achar, porque Na se não verdade, a tiver, gente tem que procurar dois, né? Um pra gente e um pro marido da É gente. É verdade. Gente, esse baião fica cada vez mais delicioso. É verdade, Muito gente. obrigada por terem chegado até aqui, escutando e vendo a gente, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo baião. Até já.